Olá, eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Você que gosta de sociologia política, se interessa por sociologia política, atualidades, cinema e literatura e muito mais, esse é o seu canal. Inscreva-se, participe, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e vamos então às notícias do nosso dia. Vamos destacar as principais notícias do nosso dia e fazer uma análise, um breve comentário. PM torturou e matou inocentes em ação no Guarujá, dizem moradores. Repetindo, PM torturou e matou inocentes em ação no Guarujá, dizem moradores. São denúncias referentes àquela chacina que teve após a morte de um ou dois policiais e que os policiais mataram vários moradores. Inclusive, deixaram de ligar as câmeras. Veja histórias que não aparecem nos relatórios oficiais da Secretaria de Segurança. Presidência do TJ derruba a obrigação do uso de câmeras em operações pela PM em São Paulo, que isso é grave. Governo de São Paulo diz que investiga mortes na Baixada e que laudos são isentos. Bom, o Flamengo, depois da derrota, depois de perder a Copa do Brasil, para o São Paulo, o Flamengo decide demitir São Paulo e pagamento da multa viram entrave. Vamos então aos colunistas do UOL. Flamengo perder tudo em 2023 é um feito e tanto. Mila Lacombe, para ser o mais popular, São Paulo terá trabalho. Walter Mairovich, Gleisi tromba com a Justiça Eleitoral e perde força. Josias de Souza, na segurança, Tarcísio é governado pela barbárie. Bom, são essas notícias do UOL. No Estadão, Samuel Pessoa, vamos viver momentos de estresse do governo Lula por causa da política fiscal. Isso é um posicionamento do Estadão. Lembrando que o Estadão tem sempre um posicionamento de direita, da ala conservadora da sociedade. Pesquisador do IBRE-FGV enxerga uma lógica na qual o presidente é o árbitro de um cabo de guerra entre o grupo político que deseja ampliar os gastos e a Fazenda que quer colocar um pé no freio. Aí defendendo já um arroxo maior, o Estadão. O que o Carlos Record de setembro diz sobre os próximos meses, segundo cientistas, previsão preocupa. Tendência aumenta a possibilidade de que este seja o ano mais quente já registrado na Terra e amplia as ameaças que condições extremas podem causar em todo o mundo. Está na hora de pensar nisso, não adianta ficar só dizendo, está muito quente, E o que o ser humano faz na Terra para diminuir isso, A industrialização da sociedade tem levado a um aquecimento global, embora alguns lunáticos, para não dizer outras coisas, ignoram essa história de aquecimento global. Vamos então o Globo, a manchete do Globo: o governo aposta na popularidade do Desenrola para aprovar MP e evitar paralisação. Ministro Fernando Haddad terá encontro essa semana com o relator do PL no Senado. E sobre a Suprema Corte, que a ministra Rosa Weber está para se aposentar, inclusive essa semana está saindo do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Lula vai indicar mais um nome, já indicou o Zanin para o lugar do Lewandowski, e agora qual o nome que o Lula vai indicar no lugar da Rosa Weber? Há uma pressão por parte da esquerda para que seja levada a questão de gênero, por exemplo, a mulher, ou o negro também, ou a negra, principalmente mulher negra, seria questão de raça e gênero. Segundo aponta notícias, Lula não está preocupado com essa questão de gênero para a escolha do Supremo Tribunal Federal, porque é preciso levar em conta outros aspectos muito importantes, que não é porque é mulher, vai ser mulher, que vai ser uma boa, O que vai ser uma boa. Eu lembro, por exemplo, que a ministra do Supremo Tribunal Federal,
né, que daqui a uns dias também, daqui a alguns anos também deve se aposentar. Nossa, agora eu estou esquecendo o nome da ministra, né? Que ela não fez coisa muito boa, principalmente na época da discussão sobre o HC de Lula, né, o habeas corpus, e que terminou, sim, a ministra Carmen Lúcia, né? Terminou, inclusive, votando para a prisão em segunda instância. Então, isso não quer dizer muita coisa, como também em raça também não quer dizer muita coisa. Por exemplo, o ministro negro que foi indicado por Lula, na época do mensalão, né, achava que estava fazendo de tudo, era o bambambam, e fez bobagem também, né? Então, isso não quer dizer muita coisa, não, né? Não quer dizer muita coisa. Então, Lula diz que gênero e cor de pele não serão critérios para escolher. Eu concordo com isso. O presidente diz que, repetindo, Lula diz que gênero e cor de pele não serão critérios para escolher o ministro do STF. O presidente diz que há várias pessoas em mira e que definição será feita no momento certo. Então, eu acho isso muito interessante, né? E também, vamos à notícia aqui do 247, o que é que destaca o 247, né? As principais notícias do dia. Tá, e Lula diz pela primeira vez que não vai seguir critério de gênero para escolher quem vai para a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O critério não será mais esse, será uma pessoa que vote adequadamente. Não se depende dessa questão de gênero, diz Lula. Concordo plenamente, mais uma vez eu afirmo, né? O Fujão, Heleno pede ao STF para não depor a CPMI dos atos golpistas. Oitiva do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, do governo Jair Bolsonaro, está marcada para esta terça-feira. O relator do pedido é o ministro Zanin. Canadá pede desculpas após a homenagem de Zelensky e Trudeau a nazista. Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá, Anthony Rota, homenageou o veterano de 98 anos que serviu em uma unidade militar nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Dória faz autocrítica e pede desculpas a Lula por ter dito que sua prisão lava a alma dos brasileiros. Eu sei pedir desculpas, sei reconhecer quando eu erro, não foi uma declaração adequada, afirmou. Indicado por Lula ao STF, deve frear Alexandre de Moraes, defendem lideranças petistas. A avaliação é de que o ministro está poderoso demais e pode se tornar um risco para o governo, Tudo demais é veneno, né? Tem que se ter. Eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes tem sido excelente até o momento no Supremo Tribunal Federal e à frente do TSE, principalmente. Eu até, digamos assim, ouso dizer também que se não fosse o ministro Alexandre de Moraes no TSE, a situação seria muito mais complicada com o Bolsonaro fazendo o que fez, ok? Bom, vamos então ler uma notícia aqui do dia, essa destaque aqui, que Lula diz pela primeira vez que não vai seguir critério de gênero para escolher quem vai para a vaga de Rosa Weber no Senado. Notícia que está no UOL, nos outros jornais e no 247. O critério não será mais esse, será uma pessoa que vote adequadamente, não se depende dessa questão de gênero, disse ele. Em uma coletiva de imprensa realizada no Palácio do Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o critério de gênero não terá peso na decisão de escolher o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga deixada pela aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber. Isso ocorre em meio à pressão de diversos grupos que clamam pela nomeação de uma mulher para o cargo. Lula destacou que sua prioridade é selecionar alguém que atenda aos interesses e expectativas do Brasil, independente do gênero, segundo a reportagem do site Metrópolis. Lula enfatizou sua confiança em escolher a pessoa mais qualificada para a posição, enfatizando que enfatizando fica esquisito, né?
que esta será alguém que o Brasil realmente necessita, né? Repetindo aqui porque ficou um pouco confuso. Lula enfatizou sua confiança em escolher a pessoa mais qualificada para a posição, enfatizando que esta será alguém que o Brasil realmente necessite. Ele afirmou: o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo para escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir ao Brasil, que tenha respeito à sociedade brasileira. Uma pessoa que vote adequadamente, não se depende dessa questão de gênero. Nos bastidores surge indício que Flávio Dino é um forte candidato à vaga, embora ele próprio tenha rejeitado qualquer menção a seu nome como postulante ao STF, priorizando seus planos pós-Lula. Além de Dino, outros 2 nomes cotados são Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, e Jorge Messias, advogado-geral da União. A decisão de Lula será aguardada com grande expectativa, uma vez que o STF desempenha um papel fundamental na condução das políticas do país e sua escolha terá um impacto substancial no futuro da mais alta corte do Brasil. Bom, vale um comentário sobre essa questão aí. Bom, é até uma ingenuidade pensar, vamos escolher uma mulher, porque uma mulher, ela vai, na questão de gênero aí, a mulher vai fazer uma coisa boa. Nem sempre, né? Tem muita mulher aí que faz muita bobagem também. Então, nem sempre, se você for falar, é porque é mulher, então, Carla Zambelli, por exemplo, que, né, digamos, como deputada, né, não estou falando como vaga ministra, né, Supremo, né? Então, Bia Kicis, por exemplo, que tem uma pauta de extrema direita, que não tem contribuído para o país, a não ser para o seu grupo. Então, isso não adianta, né? Então, essa questão de gênero, a esquerda está batendo muito forte nisso, exigindo, inclusive, uma mulher negra. E isso não quer dizer muita coisa, como eu já afirmei. Não quer dizer muita coisa, porque isso depende muito do contexto, da conjuntura, do posicionamento, da forma como a pessoa lida com as situações, tá? Então, Joaquim Barbosa, por exemplo, foi um ministro negro, né, que fez algumas coisas interessantes, mas também, na época do Mensalão, também ele fez bobagem também, na minha opinião. Okay? Inclusive, ele que começou aquela história de pegar uma teoria, a teoria do domínio de fato, e aí, no conjunto das coisas, esse é o culpado. E foi essa mesma teoria do domínio do fato aí que o Moro fez o que fez na Lava Jato. Então, isso não quer dizer muita coisa. Como eu já falei também, a ministra Carmen Lúcia, que também já fez algumas coisas interessantes também, mas já fez muita bobagem também, chegando ao ponto, inclusive, de, naquele momento ali que todo mundo era contra o Lula, e aí, para impedir que ele fosse candidato em 2018, e conseguir, inclusive, de certa forma, ignorar a Constituição, ignorar a Constituição e passar a prisão em segunda instância, que totalmente desrespeitoso. Então, eu acho que Lula tem que ficar livre dessa história mesmo, tem que escolher uma pessoa que, de fato, faça bem ao Brasil. E uma pessoa que faça bem ao Brasil não se trata de, vai ser mulher, ou ser negro, ou ser isso, ou ser aquilo, ou ser de igreja, né? Por exemplo, do Bolsonaro, ele vai ser um ministro extremamente religioso. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal é uma igreja para escolher um pastor, né? Porque quando escolheu o André Mendonça foi por isso, né? Então tem nada a ver esse tipo de coisa, né? Então, nós vivemos numa república, a república, desde as teorias iluministas que foram propagadas, inclusive com Montesquieu, por exemplo, a divisão de poderes, ela é essencial para que cada poder, os 3 poderes, cada poder seja vigilante do outro poder. Então, não tem essa história de um poder ser maior do que o outro. Então, nós temos o poder executivo, que é responsável para executar, né? O poder legislativo, que é para elaborar as leis, e o poder judiciário, que tem a prerrogativa de julgar. E esses poderes, nenhum deles pode ser maior do que o outro. Em determinadas situações, pode ser que um poder tenha um protagonismo em função
da sua ação naquele momento. Podemos dizer, olha, o Supremo Tribunal Federal, nesse governo que se teve fascista do Bolsonaro, por exemplo, se não fosse o papel das instituições de forma geral, respeitando a Constituição, principalmente do Supremo Tribunal Federal como a Suprema Corte, não é? Ela foi muito importante para frear. Então, a questão da teoria dos freios e contrapesos valeu de fato. Então, a escolha de um ministro não se trata de questão de gênero, de questão de raça, de questão de etnia. Se trata de seriedade, responsabilidade. Então, é até independente de partido político. E nisso, o Lula está certo. Então, ele tem que ficar livre dessa história também. Inclusive, a PGR também está vaga aí, precisa escolher um nome. Então, é preciso pensar com calma, ok? Eu acredito que, inclusive, já está um pouco atrasada. A PGR já está atrasada, vamos ter uma vacância aí, vai ter uma interina que vai atuar por alguns meses, inclusive, enquanto Lula não indica, passa por uma sabatina lá no Senado, no PGR, né? E agora o Supremo Tribunal Federal, até o final desse mês, né, essa semana, a Rosa Weber está saindo do Supremo Tribunal Federal. E aí é preciso pensar um nome. O Flávio Dino é um ótimo nome, mas eu não sei dizer se seria uma boa colocar o Flávio Dino nesse momento, porque ele, como ministro da Justiça, está sendo excelente, né? Como ministro da Justiça, acredito que é um dos melhores ministros, se não o melhor ministro que Lula escolheu. Então, tirar Lula do Ministério da Justiça, tirar o Dino do Ministério da Justiça e colocá-lo no Supremo Tribunal Federal vai ser um ganho para o povo brasileiro no Supremo Tribunal Federal, mas pode ser um grande prejuízo tirando ele do Ministério da Justiça. Ok? Tem uns nomes bons para o Ministério da Justiça aí. Bom, mas se não vai escolher por essa questão de gênero aí, o Flávio Dino, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é um nome de grande referência no Supremo Tribunal Federal. Com certeza, se for indicado, também não vai ser não vai ser um erro que Lula vai cometer, com certeza, né? Bom, é isso aí. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.